Seu Arlindo Rocha e seu filho Lucas tinham uma relação de pai e filho que parecia inquebrável. Arlindo era um comerciante batalhador e Lucas, seu único herdeiro, era seu orgulho, o braço direito no mercadinho da família. Eles confiavam um no outro cegamente, partilhando sonhos de prosperidade e um futuro juntos. Mas por trás das promessas de lealdade e do cheiro de café fresco do armazém, o vício em apostas e uma ganância brutal cresciam em Lucas, corroendo sua alma em silêncio. No dia 12 de setembro de 2025, um pedido de adiantamento negado e um empréstimo para o negócio se tornaram o estopim de uma tragédia. Seu Arlindo foi encontrado morto no escritório, em um cenário forjado de assalto. A polícia, porém, desvendou uma verdade aterrorizante. A pessoa em quem o velho comerciante mais confiava era, na verdade, seu carrasco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Arlindo Rocha, 56 anos, era um comerciante estabelecido. Ele dedicou sua vida ao mercadinho da família. O estabelecimento operava há décadas, tornando-se um ponto de referência no bairro. Arlindo era conhecido por sua ética de trabalho e seu otimismo. Ele era o pilar daquele negócio e de sua família. Seu orgulho maior era Lucas, seu filho único. Lucas tinha 23 anos. Ele estudava administração, preparando-se para assumir o negócio. Arlindo referia-se a Lucas como seu braço direito. Pai e filho trabalhavam juntos diariamente no mercadinho. A relação entre eles parecia sólida, baseada em confiança e respeito mútuo. O mercadinho não era apenas um comércio, era um centro social para a comunidade. Vizinhos e clientes confiavam em Arlindo. A família morava em uma casa nos fundos do próprio mercadinho. Isso reforçava a ideia de que o negócio era uma extensão do lar. Era um território de confiança total, sem barreiras entre o trabalho e a vida pessoal. Em 4 de setembro de 2025, Arlindo fez um anúncio importante. Ele havia conseguido um empréstimo bancário. O objetivo era ampliar o mercadinho. A notícia foi recebida com entusiasmo. A expansão significava mais prosperidade. Representava um futuro promissor para Lucas e para o legado da família Rocha. Arlindo via o empréstimo como um investimento no futuro do filho. Ele confiava plenamente em Lucas para gerir o crescimento. O pai não tinha razões para duvidar. Lucas parecia um filho dedicado. Ele participava ativamente das operações do mercadinho. Sua presença era constante. Arlindo planejava o futuro com Lucas ao seu lado. O empréstimo era a materialização de um sonho antigo. Era a consolidação de anos de trabalho árduo. A família Rocha estava em um momento de aparente ascensão. A comunidade compartilhava desse sentimento de expectativa positiva. Ninguém imaginava os eventos que se seguiriam. Nem o pai, nem os vizinhos, nem os funcionários. A confiança era absoluta. Lucas Rocha era o filho único. Ele era apresentado como o sucessor natural do mercadinho da família. Aos 23 anos, Lucas estudava administração. Ele ajudava o pai, Arlindo, nas tarefas diárias do comércio. Sua imagem pública era a de um jovem promissor. Ele era o herdeiro que daria continuidade ao legado. No entanto, a percepção da comunidade não era uniforme. O bairro que confiava em Arlindo observava Lucas com um olhar diferente. Pequenos detalhes começavam a chamar a atenção. Comentários discretos circulavam. As observações eram feitas em conversas informais. O senhor Moreira, um vizinho de longa data, notava o comportamento de Lucas. Ele o via com frequência. O jovem parecia exibir um padrão de vida elevado. Suas roupas eram caras. Ele possuía acessórios modernos. Os gastos não pareciam compatíveis com a renda de um filho que auxiliava no mercadinho. A frase "vivia acima do padrão" era murmurada. Essa observação levantava uma semente silenciosa de desconfiança. Val, a funcionária do caixa, também testemunhava a rotina de Lucas. Ela trabalhava diariamente no mercadinho. Lucas estava presente, mas seu engajamento variava. Val notava suas ausências ocasionais. Ele frequentemente utilizava o celular. Parecia envolvido em atividades que não estavam ligadas ao trabalho. Essas eram meras constatações.
Elas não eram acusações diretas. Essas observações, somadas, construíam um cenário de pequenas incongruências. A confiança de Arlindo em seu filho era inabalável. No entanto, a comunidade começava a registrar nuances. As impressões sobre Lucas contrastavam com o otimismo do pai. Lucas mantinha uma fachada pública de dedicação, mas a realidade de suas atividades e gastos podia ser diferente. As sombras secretas de Lucas começavam a se delinear. Elas não eram evidentes, eram sussurros no bairro, eram pequenas rachaduras na imagem do herdeiro ideal. A semana do anúncio do empréstimo bancário progredia. Em 9 de setembro de 2025, Lucas abordou seu pai, Arlindo. Ele solicitou um adiantamento de uma quantia alta. Lucas justificou o pedido como um investimento. Arlindo negou o adiantamento. O pai não tinha conhecimento da real situação do filho. Lucas acumulava dívidas consideráveis. Ele devia a agiotas. As dívidas eram resultado de apostas online. Um amigo, conhecido como Neto, estava envolvido nesse círculo. Neto era um parceiro de apostas de Lucas. Ele ligava Lucas ao mundo do jogo ilegal. A negativa de Arlindo frustrou os planos de Lucas. Ele contava com esse dinheiro para quitar suas dívidas urgentes. Arlindo desconhecia o vício do filho. Ele não sabia que Lucas tinha um problema com apostas. Ao negar o adiantamento, Arlindo selou seu próprio destino. A decisão do pai intensificou a pressão sobre Lucas. O herdeiro, então, considerou outras opções para resolver seus problemas financeiros. A confiança entre pai e filho começou a ruir. O dinheiro se tornou um ponto de discórdia fatal. A necessidade de Lucas superou a lealdade familiar. Na manhã de 12 de setembro de 2025, uma descoberta chocante abalou o bairro. O corpo de Arlindo Rocha foi encontrado. Ele estava no escritório do mercadinho da família. O cenário do crime havia sido montado. A intenção era simular um assalto. A cena apresentava indícios de violência. Havia sinais de arrombamento na porta dos fundos. As caixas registradoras estavam abertas. Mercadorias foram espalhadas pelo chão. O cofre parecia forçado. Estes elementos buscavam direcionar a investigação para um roubo seguido de morte. O mercadinho, antes um ponto de confiança e convivência, transformou-se em palco de um crime hediondo. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Vizinhos e clientes reagiram com incredulidade. O choque era evidente. Arlindo Rocha era uma figura respeitada. Sua morte gerou um luto coletivo e um sentimento de insegurança. A polícia foi acionada. A investigadora Lígia Duarte chegou ao local. Ela liderava a equipe de investigação. Peritos forenses iniciaram imediatamente a coleta de provas. O objetivo era preservar todas as evidências possíveis. O escritório foi isolado. A área interna do mercadinho também foi demarcada. A equipe da investigadora Duarte começou a analisar a cena. Fotografias foram tiradas. Amostras foram recolhidas. A posição do corpo de Arlindo foi registrada. A busca por digitais e outros vestígios começou. Nenhuma hipótese foi descartada de imediato. A prioridade era entender a dinâmica dos fatos. Lucas Rocha, filho da vítima, estava presente no local. Ele se apresentava como o primeiro a encontrar o corpo. Sua versão inicial descrevia um assalto violento. Ele narrava que havia chegado ao mercadinho e encontrado o pai. A investigação ouviu seu depoimento. Outros funcionários e vizinhos também foram interrogados. O bairro, acostumado à rotina tranquila do mercadinho, agora enfrentava a realidade de um assassinato. A confiança que permeava o ambiente familiar e comercial estava quebrada. O santuário de trabalho de Arlindo havia sido profanado. A investigação policial estava apenas começando. Os primeiros passos eram cruciais para desvendar o crime. A investigadora Lígia Duarte e sua equipe iniciaram a análise da cena do crime no mercadinho da família Rocha. O corpo de Arlindo jazia no escritório, nos fundos do estabelecimento. O ambiente havia sido alterado. A intenção era simular um assalto. A porta dos fundos do mercadinho apresentava sinais de arrombamento. As caixas registradoras estavam abertas. Mercadorias diversas foram espalhadas pelo chão do setor de vendas. O cofre, localizado no escritório,
mostrava indícios de ter sido forçado. Estes eram os elementos que deveriam sustentar a narrativa de um roubo seguido de morte. No entanto, a equipe forense e a própria investigadora notaram certas particularidades. A desordem no interior do mercadinho parecia excessiva em alguns pontos e insuficiente em outros. A disposição dos objetos parecia forçada. Alguns itens de valor, que seriam alvos óbvios em um assalto comum, não haviam sido tocados. Dinheiro de pequeno valor, deixado em uma gaveta secundária, permaneceu intocado. A ausência de marcas de pneus na rua adjacente ao depósito, comum em fugas rápidas, também foi observada. A cena não correspondia totalmente a um assalto profissional. Lucas Rocha, o filho da vítima, foi um dos primeiros a ser interrogado. Ele se apresentou como a pessoa que encontrou o pai. Sua versão descrevia a chegada ao mercadinho e a descoberta do corpo de Arlindo. Ele narrou o choque e a percepção de um roubo. Lucas tentou se posicionar como vítima do evento. Sua postura era controlada, apesar da tragédia. Val, a funcionária do caixa, também prestou depoimento. Ela detalhou a rotina diária do mercadinho. Arlindo era sempre o primeiro a chegar. Ele abria o estabelecimento. Lucas, por sua vez, tinha horários menos fixos. Val confirmou que Lucas passava longos períodos utilizando o celular. Ele frequentemente se ausentava da área de vendas. Ela também mencionou que Lucas parecia ter um padrão de gastos incompatível com sua renda declarada. Estas eram observações factuais, sem juízo de valor. A investigadora Lígia Duarte considerou todos os depoimentos. Ela analisou os primeiros relatórios da perícia. O cenário de assalto simulado era o foco da investigação. A equipe ainda buscava um assaltante externo. Contudo, as pequenas inconsistências começaram a acumular-se. As perguntas sobre a veracidade da encenação surgiam na mente da investigadora. A narrativa de um assalto começava a perder solidez. A polícia precisava de mais evidências. A cena do crime falava. A investigação prosseguia. A equipe da investigadora Lígia Duarte continuava a varredura no mercadinho. Eles buscavam por qualquer detalhe não notado antes. A cena do crime ainda apresentava inconsistências. O foco era encontrar novas pistas. Durante a inspeção minuciosa do depósito, um objeto foi encontrado. Estava no lixo. Era um celular. O aparelho estava quebrado. A equipe notou que não era o celular principal de Lucas. Era um segundo aparelho. Este estava escondido. Os peritos forenses foram acionados. Eles analisaram o celular danificado. O chip interno foi recuperado. Era um trabalho delicado. A integridade dos dados era crucial. A recuperação do chip permitiu o acesso ao conteúdo. Um leitor forense especializado foi utilizado. O equipamento permitiu a varredura dos dados. Mensagens, fotos e registros de chamadas foram acessados. O celular oculto guardava informações sigilosas. Lucas havia tentado destruir o aparelho. Ele queria esconder o conteúdo. A data da descoberta era próxima a 16 de setembro de 2025. Este achado representou um ponto de virada. A investigação ganhava um novo rumo. A hipótese de um assalto externo começava a ser desfeita. O celular quebrado no lixo do depósito se tornou a pista-chave. Ele prometia revelar a verdade por trás da morte de Arlindo Rocha. A quebra da confiança familiar estava prestes a ser exposta. O celular recuperado no lixo do depósito continha dados cruciais. Peritos forenses acessaram as mensagens de texto armazenadas no aparelho. As conversas revelaram o plano de Lucas Rocha. Ele combinava um registro de assalto simulado com um comparsa. As mensagens detalhavam os passos da farsa. Lucas instruía o cúmplice sobre como agir. O objetivo era criar a cena de um roubo. As datas das mensagens eram anteriores ao crime. Isso indicava premeditação. Entre os arquivos digitais, uma fotografia chamou a atenção dos investigadores. A imagem mostrava o cofre da família aberto. O cofre estava localizado no escritório de Arlindo. Os metadados da foto foram analisados. Eles indicaram a data e a hora exata da captura. A foto foi tirada horas antes do assassinato de Arlindo. Esta informação contradizia a versão de Lucas. Ele alegava que o cofre foi forçado durante o suposto assalto.
A imagem provava que o cofre já estava aberto antes do crime. Lucas teve acesso ao seu conteúdo. Isso invalidava a narrativa de um arrombamento externo. A evidência digital ligava Lucas diretamente ao cofre. Uma evidência física foi determinante para a investigação. O teste de Grease foi aplicado nas mãos de Lucas Rocha. Este teste detecta resíduos de nitrato. Nitrato é um componente da pólvora. Sua presença indica o manuseio ou disparo de uma arma de fogo. Os resultados do teste foram positivos. Resíduos de nitrato foram encontrados nas mãos de Lucas. Isso era uma prova irrefutável. Lucas havia disparado uma arma de fogo. Alternativamente, ele estava muito próximo ao momento do disparo. Sua presença ativa na cena do crime foi confirmada. A versão do assalto externo desmoronou. As evidências do celular se complementavam com o resultado do teste de Grease. As mensagens de coordenação do falso assalto. A foto do cofre aberto antes do crime. Os resíduos de pólvora nas mãos de Lucas. Todos os fatos apontavam diretamente para Lucas Rocha. A investigadora Lígia Duarte tinha as provas necessárias. A farsa do assalto estava completamente exposta. A quebra de confiança familiar se revelava um crime brutal. O filho era o principal suspeito da morte do pai. As evidências falavam. A investigação desvendou a motivação de Lucas Rocha. Extratos de apostas online foram encontrados. Eles confirmaram o vício do filho. Lucas acumulava dívidas com agiotas. Ele planejou a morte de Arlindo. O objetivo era encobrir o roubo do dinheiro do empréstimo. Com isso, ele sanaria suas dívidas. A quebra de confiança entre pai e filho estava completa. O orgulho do patriarca foi traído. O herdeiro virou suspeito. A comunidade questionava em quem confiar. A prisão de Lucas Rocha ocorreu em 16 de setembro de 2025. A investigadora Lígia Duarte formalizou a detenção. Lucas foi preso em sua residência, nos fundos do mercadinho da família. Ele não ofereceu resistência. As evidências eram irrefutáveis. O celular oculto, com as mensagens de planejamento, os metadados da foto do cofre aberto e o teste de Grease positivo haviam selado seu destino. A investigadora Duarte apresentou as provas. Lucas foi levado à delegacia para interrogatório. Na delegacia, Lucas foi confrontado com as evidências. A investigadora Lígia Duarte apresentou os dados do celular. Ela mostrou as mensagens trocadas com o comparsa. Detalhes sobre a encenação do assalto foram expostos. A foto do cofre, tirada por Lucas horas antes do crime, foi exibida. O resultado do teste de nitrato nas mãos de Lucas foi apresentado. Diante da solidez das provas, Lucas quebrou. Ele confessou o crime. A confissão de Lucas detalhou o assassinato de Arlindo Rocha. Ele admitiu ter planejado a morte do pai. O motivo principal eram suas dívidas de apostas online. Lucas devia a agiotas. Ele havia solicitado um adiantamento financeiro ao pai. Arlindo negou o pedido. Lucas entrou em pânico. Ele temia ser descoberto. O dinheiro do empréstimo bancário anunciado por Arlindo tornou-se o alvo. Lucas decidiu roubar o dinheiro e encobrir o crime. A encenação de um assalto seria a solução. Lucas revelou a participação de um comparsa. Ele precisava de alguém para auxiliar na montagem da cena do crime. O comparsa ajudaria a simular o arrombamento e a desordem. A polícia agiu rapidamente. Com base nas informações de Lucas, a equipe da investigadora Duarte iniciou a busca pelo cúmplice. Câmeras de segurança do quarteirão foram analisadas novamente. As imagens registraram a movimentação do comparsa no dia do crime. Sua presença e fuga foram confirmadas. Ele foi visto entrando e saindo da área do mercadinho. A localização do indivíduo foi precisa. O comparsa foi detido. Seu depoimento confirmou a versão de Lucas. Ele detalhou sua participação na encenação do assalto. A resolução do caso foi imediata. Apenas 4 dias se passaram entre a descoberta do corpo de Arlindo e a prisão dos envolvidos. A eficiência da investigação foi notável. O cenário inicial de um assalto externo foi completamente desmascarado. O crime era um ato de parricídio. Foi motivado por ganância e vício. A notícia da prisão de Lucas e a confissão se espalharam pelo bairro. A comunidade reagiu com choque.
O luto pela morte de Arlindo Rocha era profundo. Ele era uma figura respeitada, um pilar local. No entanto, o choque deu lugar à incredulidade. O assassino era o próprio filho. Lucas, o herdeiro, o braço direito de Arlindo, havia traído a confiança familiar de forma brutal. A indignação era generalizada. As pessoas não conseguiam compreender a extensão da maldade. A ganância e o vício em apostas levaram Lucas a matar o próprio pai. Os comentários anteriores sobre Lucas viver acima do padrão ganharam outro significado. Eles confirmavam as observações de vizinhos, como o Sr. Moreira e da funcionária Val. As pequenas rachaduras na imagem de Lucas se tornaram um abismo. O sentimento de segurança no bairro foi abalado. A confiança, antes absoluta, foi destruída. A traição de um filho ao pai era um evento impensável. A comunidade enfrentava o luto pela perda de Arlindo. Ao mesmo tempo, lidava com a amarga realidade da crueldade de Lucas. O caso de Arlindo e Lucas Rocha marcou profundamente o bairro. Ele gerou uma reflexão dolorosa sobre os laços familiares e a fragilidade da confiança. A justiça seguiu seu curso. Lucas Rocha foi julgado e condenado. Seu comparsa também recebeu a devida pena. O veredito trouxe um encerramento formal ao caso. No entanto, a comunidade não se recuperou facilmente. A prisão do filho e a confissão detalhada do crime deixaram marcas profundas. O luto pela morte de Arlindo Rocha misturou-se à incredulidade e à indignação. O legado do caso Arlindo e Lucas Rocha foi duradouro. O bairro, antes tranquilo e confiante, precisou reavaliar seus valores. O choque inicial deu lugar a uma mobilização. Organizações locais e moradores iniciaram campanhas. O foco era a conscientização sobre o jogo ilegal. A educação financeira para jovens também se tornou uma prioridade. O objetivo era prevenir que tragédias semelhantes se repetissem. A história de Arlindo, seu orgulho no filho e a quebra brutal dessa confiança tornou-se um alerta. O dinheiro, que deveria ser um meio de prosperidade familiar, transformou-se em catalisador de um crime hediondo. O vício em apostas online corroeu os laços familiares. Ele levou um filho a planejar a morte do próprio pai. A pergunta central do documentário ressoou na comunidade. Quando o herdeiro vira suspeito, quem resta para confiar? O caso de Lucas Rocha exemplificou a fragilidade da confiança familiar. Ele mostrou como a ganância e o vício podem destruir as bases mais sólidas. A memória de Arlindo Rocha, o comerciante respeitado, permaneceu. Sua história foi um testemunho de dedicação e trabalho, mas ela também se tornou um símbolo da vulnerabilidade humana. A traição de seu próprio filho revelou o mal que pode habitar entre nós. O mercadinho da família Rocha continuou a funcionar, mas nunca mais foi o mesmo. O local, outrora um santuário de confiança, agora carregava a sombra de um crime. A história de Lucas serviu como um lembrete constante. Ela alertou sobre os perigos ocultos nas relações mais íntimas. A confiança, uma vez quebrada, deixa cicatrizes irreversíveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários.